É o meu marido. Doente oncológico, eu que o levava ao IPO todos os meses, ou 3 em 3 meses depois. Era a condutora, a chofer. Eu cuidei do meu pai. O meu pai teve um AVC, portanto, em 2018, sensível, sim, 2018 teve um AVC. Portanto, ali aquele período pré-Covid, necessitou de facto de ficar em casa, ficou com bastante dependência, com muito pouca mobilidade, com uma demência também, causada pelo AVC, e precisou de cuidados, e no imediato, portanto, era eu que facultava de facto esses cuidados. Eu cuido da Sara. A Sara é minha filha. A Sara tem uma distrofia muscular congénita por déficit de neurosina, que se caracteriza basicamente por falta de força muscular, comprometendo todas as ações que têm a ver com a força muscular. Daí a minha necessidade de ajudar nesse sentido. A Sara tem 18 anos, está aqui a estudar no Politécnico de Leiria e precisa de todo o acompanhamento que eu lhe faço na parte que compromete as ações mais físicas. Ajuda a Sara na casa de banho, na sala de aula, a pôr-lhe o computador e a retirar o computador. Se ela precisar de algum apoio mais físico para o conforto dela e de alguma coisa necessária na aula, também estou sempre com ela. Nas refeições, basicamente sou a sombra da Sara aqui no Politécnico de Leiria. Portanto, foi um AVC que o meu pai teve. Um dia estávamos a almoçar e basicamente eu pensei que ele tinha adormecido durante o almoço, mas ele de facto tinha tido um AVC, e depois, quando eu tentei acordá-lo, ele não acordou. Portanto, chamámos o INEM, e veio a constatar-se de facto ele tinha tido um AVC e ficou com bastantes sequelas. A Sara necessita de cuidados pela própria doença em si, porque é uma doença neuromuscular, degenerativa e progressiva, e que limita, como já disse, a parte física. Daí ela precisa sempre do meu acompanhamento. Precisa desde que nasceu, desde os 5 meses que a doença se manifestou, e o comprometimento veio desde essa altura. A Sara desloca-se em cadeira de rodas, elétrica, nunca andou, anda sempre em cadeira de rodas, pronto, e é assim essa necessidade. Consegui levar o meu marido para casa, então, mal entrou em casa, cheirava-lhe a comida e dava-lhe vontade de vomitar. E eu arranjei logo uma estratagema: não podes entrar na cozinha, vais passar, quando vieres do quarto, arranja-te aqui na sala de estar, almofadas, põe-te um banquinho, pois é, e só é aqui que comes. Então, como não lhe apetecia nada, não, eu comprava, fazia, por exemplo, feijão verde, ele comia 2 ou 3, mas comia. Ele gostava muito de peixe, não podia ser cozido, porque senão podia enjoar, grelhava-lhe um bocadinho de peixe, conseguia comer um bocadinho, uma batatinha, foi assim aos poucos. Fazia-lhe uma sopa de legumes e moía carne para pôr dentro, peixe para pôr dentro, porque ele não tinha capacidade ainda para mastigar. E então eu era assim, todas as semanas levava-o a pesava e mais 1 quilo, mais 1 quilo. Eu andava feliz, fui à farmácia. Vocês o que têm para abrir o apetite? Olha, há as vitaminas tais bebíveis, que é a geleia real, é a melhor que tiver aí, porque há umas mais caras, outras mais. O melhor que tiver aí é para tratar do meu marido, eu quero tudo que é bom. Pronto, foram-me auxiliando, foram-me informando, eu fui aprendendo. Depois havia uma formação sobre como, por causa das proteínas, eu disse, eu quero essa formação. Informaram-me, eu lutava por tudo. Agora, o que é bom? Perguntava a médicos, a enfermeiros, o que é que acha que é bom para um doente oncológico que está mal? Olha, dá-lhe mais isto, dá-lhe mais aquilo, dá-lhe... o que é que tu te apetece? Nada. Então eu vou-te dar aquilo que nós em África te dávamos e de certeza que tu gostas. Comecei a comprar a nona, comecei a comprar só papaya, só manga, só esse género de coisas que nós tínhamos lá.
E ele, ai, sabe-me tão bem. Pronto, comecei a dar-lhe coisas que ele gostava e que podia comer. Como ele não conseguia mastigar frutos secos, dizem que também é bom, então eu moía os frutos secos, por exemplo, nozes, avelãs, amêndoa seca, mas em quantidade só para o corpo absorver. Duas, três, moía e dava-lhe em jejum aquilo para ele. De manhã, ele, por exemplo, não tinha força nenhuma. Quando acordava, a primeira coisa que eu fazia era: vou-lhe dar estas coisas primeiro, e dava-lhe na boca, ele deitado. Como é que ele agora vai para não levantar-se? Com uma palhinha, fazia-lhe o leite, ou, por exemplo, que é muito bom para os cancerosos, disseram beterraba, que é muito bom, batia leite com beterraba, com banana, fazia um batido com a palhinha e ele bebia devagarinho, devagarinho. Fiz tudo o que podia para ele ir recuperando tudo o que eu estava ao meu alcance. Eu saía da escola por causa disso. Larguei todos os meus compromissos, deixei todos os compromissos só para cuidar dele. Ele basicamente não podia fazer nada, não é? Ele, mobilidade só com o nosso apoio. Portanto, ficou bastante afetado, quer das pernas, quer dos braços. Comida, depois passado algum tempo, comida ele conseguia, com a mão direita conseguia comer sozinho. Ficou com demência também, portanto sabia que as pessoas, portanto, conhecia os filhos como sendo filhos, mas não sabia exatamente o nosso nome. Portanto, cuidados de higiene, cuidados de saúde, cuidados de alimentação, cuidados de locomoção, cuidados de medicação, todos os cuidados tiveram que ser prestados nessa altura. Por mim, são todos os cuidados necessários, como já disse, à vida diária da Sara. Depois, em casa, no domicílio dela, temos outras tarefas também complexas, e um bocadinho do âmbito médico. Ela usa ventilador para dormir, tem uma máquina da tosse, tem talas para dormir, e todas as coisas necessárias, um bocadinho da parte de enfermagem, quando existe alguma ferida mais complicada ou algum handicap qualquer relativamente à saúde, tem que estar sempre na salvaguarda disso e na retaguarda dela. Portanto, para mim foi um prazer tratar do meu marido durante 7 anos. Durou 7 anos porque eu cuidei dele, porque teve mesmo entre a vida e a morte. É isso que eu quero dizer. Não foi durante muito tempo, porque felizmente não foi durante muito tempo, porque nós, depois, eu digo nós porque somos 4 irmãos, eu era de facto o mais presente, porque ele estava na casa onde resido, mas somos 4 irmãos e chegámos rapidamente, ali passado uns 3, 4 meses, chegámos à constatação que sem ajuda não, de facto não havia hipótese, até porque eu trabalho, não é? E para deixar o meu pai sozinho em casa praticamente era impensável. Eu trabalho perto aqui da escola e tinha que estar constantemente a ir a casa para ver se estava tudo bem. Portanto, eu deixava-o no sofá quando vinha trabalhar, e sempre possível ia à casa para ver se de facto se estava tudo bem com ele, mas havia sempre o risco dele se poder tentar levantar, de dar uma queda, precisar de alguma coisa, portanto, estar sozinho em casa. E chegámos à conclusão que precisávamos de ajuda, e então contratámos uma pessoa para nos ajudar. As dificuldades é que eu não sabia como cuidar de um doente. Eu não sabia nada. Eu sou uma pessoa sempre muito alegre, bem disposta, que toda a minha vida fui muito mimada. A minha família, meus pais, a minha mãe era espetacular. Somos uma família muito unida. Eu sempre fui uma pessoa saudável e eu não sabia como cuidar de alguém, mas fui-me informando. Esta vizinha que eu agora vos recomendei deu-me algumas dicas. Outras pessoas, médicos e enfermeiros, eu só perguntava a quem sabia
como podia cuidar, como podia ajudá-lo a levantar, como podia pedir emprestado uma cama articulada. Eu fui aprendendo, eu tornei-me uma verdadeira enfermeira. Ele fazia tudo, tudo para me facilitar. Eu não tinha força e se ele tivesse, como ele tornou a emagrecer, se ele tivesse, não tivesse força, ele fazia uma coisa, nem todos os homens são assim, não é? Nem as pessoas. Eu assim, eu não tenho força para ti, para te ajudar a levantar, Jónio, como ele fazia, balançava na cama, fazia, agarrava-se a mim e ele ajudava e eu levantava. Depois ele não tinha força nas pernas e eu dizia, agarra-te assim, de frente para mim. Tu agora não tens músculo, massa muscular, perdeste, então temos que andar pela casa até começares a ter massa muscular. Eu levava, eu andava para trás, ele vinha agarrado a mim, ia até à sala, ia até outra sala, ia aos quartos, andava ali. Todos os dias fazia isto. Quando eu digo assim, parece que já tens um bocadinho de força, vamos até ao fim da nossa rua, que é curta. Eu levava com ele, ia de braço dado, e até estou cansado, senta-te agora aqui um bocadinho. É preciso muito amor, muita dedicação para podermos tratar as pessoas que estão mal. Mas nem toda a gente tem esta coragem, eu sei. Mas eu amava o meu marido, só porque se eu queria que ele estivesse comigo, tinha que fazer tudo o possível e o impossível para ele continuar comigo. Senti muitas dificuldades, quer dizer, é um cansaço enorme, quer do ponto de vista físico, mas mais psicologicamente, acaba por ser emocionalmente muito desgastante. Não só por aquilo que implica os cuidados diários, o facto da pessoa ter que estar sempre emocionalmente comprometida, fisicamente presente, não só por aí, mas também pelo facto de estarmos a cuidar de uma pessoa que nos é muito querida, não é? E que nos diz muito e que está em grandes dificuldades. Isso também acaba por ser muito penalizador do ponto de vista emocional. Penso que o maior desgaste é até emocional do que propriamente físico. A maior dificuldade é muitas vezes o desconhecimento da doença, é os preconceitos que existem na sociedade, as faltas de acessibilidades, não só físicas, mas por vezes intelectuais, de quem governa, de quem decide. As instituições, de uma forma geral, não estão preparadas para receber pessoas com mobilidade reduzida, pessoas intelectualmente acima da média, pessoas que são simplesmente pessoas e que merecem e têm direito a todas as coisas que todas nós temos, e nós como sociedade devemos ser uma sociedade inclusiva, não uma sociedade de segregação como ainda acontece e é o que se vê. Uma das formas de vermos isso mesmo é que as pessoas que estão no ensino superior estão com os pais, senão não conseguiam estar com os pais. Por isso imaginem a quantidade de pessoas que existem com necessidades especiais que não conseguem dar o salto para o ensino superior porque não têm o apoio pelas mais diversas razões. Com muita dificuldade, porque tinha que acordar muito cedo, portanto, para preparar tudo o que era a higiene, a alimentação, o vestir, o retirar da cama, o banho, a comida, para depois deixar o meu pai comodamente instalado no sofá para eu poder vir trabalhar, sempre possível, e sempre que podia trabalhava a partir de casa, não é? Trabalhos para corrigir, testes, coisas assim, fazia em casa, não fazia na escola. Sou uma pessoa que gosta de estar muito presente na escola. Nessa altura não estava, não é? Só vinha praticamente à escola para dar as aulas, e de facto era muito difícil conciliar a vida familiar com a vida profissional. É um bocadinho difícil, é uma gestão complexa, gerir a vida da Sara com a minha, com a vida familiar, com a vida profissional. É uma grande ginástica, há muitas coisas que acabam por ser penalizadas. No início acabei por ter que deixar a minha vida profissional de lado,
Neste momento tenho uma vida profissional que está também um bocadinho em pausa, porque estou de baixa, porque a Sara fez uma operação e ficou com alguns problemas que ainda não estão completamente resolvidos. Acabou por ser uma coincidência feliz para ela entrar para o ensino superior, mas acaba sempre por ficar tudo um bocadinho para segundo plano, e a prioridade é a Sara e o bem-estar da Sara e o percurso da Sara. Mas quando as coisas são feitas com amor, acho que estou onde tenho que estar. Há coisas que há coisas que se sentem, mas que não se explicam, não é? O facto de nós estarmos a cuidar de uma pessoa que é o nosso pai, que é o nosso herói, não é? Faz com que, no fundo, sintamos que estamos a fazer uma missão, não é? Os nossos pais cuidaram de nós e nós também, se possível, cuidaremos dos nossos pais. É a lei da natureza. Agora, com a vida profissional que as pessoas hoje em dia têm, torna-se muito difícil perseguir essa missão. Agora, de alguma forma é gratificante, quer dizer, nada paga o sorriso do meu pai quando eu fazia uma refeição que lhe agradava mais, não é? Nada paga isso, e isso de alguma forma é gratificante, sabermos que estamos a cuidar de quem também nos cuidou. É a realização da Sara, e a Sara ser uma criança e uma jovem feliz, conseguir atingir os sucessos dela. Ela gosta muito de estudar, tem tido sempre boas notas desde sempre, e isso para ela eu sei que a realiza. Ela, o objetivo neste momento, quer ser escritora, apesar dela estar a gostar muito do curso e haverem outras portas que se poderão eventualmente abrir. Está também a perceber o que é o curso e o que pode fazer, mas a realização dela é a maior satisfação que posso ter. Senti, aprendi muito e sou uma pessoa que não fico quieta nem parada. Quando ia à consulta, por exemplo, quando ele ia à consulta da médica, eu perguntava: doutor, o que é que eu posso dar mais ao meu marido? O que é que acha que eu devo fazer? Eu sou uma pessoa que não fico calada nem quieta. Livros, comprava livros de pessoas que tinham tido doente cancro e que sobreviveram, e o que é que eles faziam. Tenho lá vários livros. Eu tentava me informar de toda a maneira. Eu não sou uma pessoa que fico parada, não. Acho que estas questões surgem quase de forma natural, não é? Quer dizer, o levantar, o vestir, o dar banho, a comida, são coisas que eu penso que facilmente estava, entre aspas, do ponto de vista técnico, preparado para o fazer. Senti mais dificuldade do ponto de vista da conciliação da vida pessoal e familiar, e também do ponto de vista emocional. O desgaste emocional que causava, mas mais o transtorno de eu estar a trabalhar e não poder estar concentrado, porque estar sempre a pensar o que é que se estava a passar, se poderia ir a casa, se não poderia ir a casa, se o meu pai estava bem ou não. Quer dizer, acaba por ser um desgaste muito grande. O apoio que eu precisei foi o apoio que depois nós acabámos por conseguir, que foi alguém que depois pudesse estar sempre presente, não é? A dar os cuidados necessários ao meu pai. Sim, os apoios são muito limitados e é fazer um bocadinho omeletes com cascas, basicamente. Neste momento, por exemplo, só a título de exemplo, eu estou com uma baixa de assistência a filho com doença crónica, que é uma baixa que no máximo é 6 anos. No final dos 6 anos não sei como é que vai ser a nossa vida, porque não existe nenhum tipo de apoio. Vou ter que gerir, vamos ter que resolver e decidir, mas não há qualquer tipo de apoio. Ou eu vou para o trabalho e a Sara fica em casa, porque a Sara precisa sempre de apoio, ou então, não sei, mas no devido momento devemos de gerir, mas os apoios são muito escassos, e as doenças neuromusculares e as doenças crónicas, que é esta a baixa que eu tenho, não terminam no final dos 6 anos, só têm continuidade. O sistema que nós temos ainda não percebeu isso, ou não quer perceber, não sei.
Não, não havia outra forma. Não havia porque sei que foi o amor que venceu tudo. Mais nada, só o amor pode vencer. Não, não faria de outra forma. É assim, é uma experiência que nos traz bastante aprendizagem do ponto de vista também do nosso próprio crescimento, da nossa própria resiliência, traz-nos aprendizagens. Eu hoje já não sou a mesma pessoa que era antes de ter cuidado do meu pai durante aquele tempo. Cresci do ponto de vista emocional bastante, não é? Acho que cresci bastante do ponto de vista emocional, mas não fazia de outra maneira. Faria exatamente a mesma coisa que fiz, porque tenho consciência que fiz o melhor que era possível fazer. Não, o que eu faço com a Sara, acho que tento fazer todos os dias bem e melhor. Se eu pudesse alterar alguma coisa, alteraria as mentes deste país, a legislação deste país e punha toda a gente a olhar para as pessoas como pessoas e não como números.